As nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. O tema de nossa mensagem é os distintivos do cristão. Assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa que acabamos de ler, e pedimos que o teu Santo Espírito nos capacite a compreender e a praticar os ensinamentos contidos neste texto. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que significa para você ser cristão? Se alguma pessoa perguntasse a você, me explique em poucas frases, o que é ser cristão? Como é que você explicaria? Essa pergunta, apesar de muito simples e de parecer superficial, na realidade, é bastante profunda. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, na história do cristianismo, têm procurado explicar o que é a essência do cristianismo, o que é a essência da religião cristã. Algumas pessoas imaginam que ser cristão é acreditar em determinados dogmas, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, o dogma do nascimento virginal de Cristo, no céu, no inferno, nos anjos, demônios, e por aí vai, independentemente do comportamento da pessoa. Então, algumas pessoas, ao longo do cristianismo, enfatizam muito a questão da doutrina, do pensar de forma correta e ortodoxa, e não dão praticamente nenhum valor à questão do comportamento, à questão das atitudes. Por outro lado, existe um outro grupo de pessoas ao longo da história que
imagina que o cristianismo é uma simples filosofia de vida, muito bonita, por sinal. E dizem que ser cristão é você viver de acordo com determinados tipos de moral, de conduta, de ética, de filosofia de vida, e não importa aquilo em que você acredita. Você pode acreditar no que você quiser, naquilo que faz você se sentir bem, desde que você se comprometa a se comportar de acordo com determinadas normas. Então, uns enfatizam muito aquilo em que você precisa acreditar, e outros enfatizam muito como deve ser o seu comportamento, as suas atitudes. E ao longo da história do cristianismo, esse pêndulo tem oscilado entre um extremo e outro. Houve épocas sombrias na história da religião cristã em que a igreja oficial queimava e torturava as pessoas que eram consideradas heréticas, que pensavam fora da caixinha. Na realidade, a Bíblia não ensina nem um extremo, nem outro. De acordo com a Bíblia, é importante aquilo em que nós cremos, claro, mas é também muito importante, muitíssimo importante, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Aliás, a própria psicologia ensina isso. Aquilo em que eu creio e os valores que eu nutro na minha vida, os valores que eu considero importantes, é que vão, em última análise, determinar a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. O meu comportamento é resultante das minhas crenças, daquilo que eu considero como essencial na minha vida, dos valores que para mim são importantes. Então a Bíblia ensina um equilíbrio entre aquilo que é importante eu acreditar e a maneira como eu ajo, a maneira como eu me comporto. É importante nós entendermos que o Novo Testamento foi escrito numa época em que a filosofia grega dominava o mundo. Então, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, quando estudam o Novo Testamento, é importante perceberem que existe uma certa influência da filosofia grega, daquilo que era considerado correto na filosofia grega. E para a filosofia grega existiam dois tipos de felicidade. A felicidade hedônica, hedônica com H, e a felicidade eudemônica. Eu, em grego, é um prefixo que significa verdadeiro, e daimon, na língua grega, é espírito. Então, a felicidade eudemônica é a felicidade baseada num verdadeiro cultivo do espírito. A felicidade hedônica é a felicidade que depende da satisfação dos nossos prazeres. Muitas vezes são prazeres éticos, corretos,
que não tem nenhum problema satisfazer. Por exemplo, se eu estou com fome e você colocar na minha frente um prato de picanha, eu vou amar. Eu amo comer picanha fatiada. Com o preço da carne, tem sido cada vez mais raro esse tipo de satisfação do prazer. Mas eu amo comer picanha fatiada, amo comer, especialmente na companhia dos amigos, um bom churrasco, por que não? Amo comer, especialmente na praia, um prato de camarão. Eu não sou alérgico, por isso que eu gosto. Gosto de apreciar a natureza, gosto de viajar, de assistir a um bom filme. Esse tipo de felicidade é a felicidade que tem a ver com a satisfação dos nossos prazeres. E é a felicidade chamada de felicidade hedônica. Mas a filosofia grega dizia que havia um tipo de felicidade superior a esta. E quem enfatizava muito isso foi o filósofo grego Aristóteles. Aristóteles dizia que havia uma felicidade superior que ele chamava de felicidade eudemônica. A felicidade eudemônica é aquela baseada no cultivo dos valores espirituais. É aquela que leva a pessoa a colocar o bem do outro e o bem da sociedade em primeiro lugar. Então a felicidade eudemônica é aquela mais profunda, aquela que leva as pessoas a crescerem intelectual, emocional e espiritualmente falando. A felicidade eudemônica é aquela em que se valoriza muito não o eu, mas o nós, o coletivo. E Aristóteles dizia que as pessoas que querem ser realmente felizes devem buscar muito mais a felicidade eudemônica que a felicidade hedônica. Hoje, em psicologia e na medicina, nós sabemos que esses dois tipos de felicidade são importantes. Porém, a própria psicologia reconhece que a felicidade eudemônica é aquela que leva a pessoa a níveis mais profundos de realização pessoal e a níveis maiores de saúde mental, física e espiritual, e a um nível, inclusive, de defesa maior do organismo contra infecções e tumores. Para vocês terem ideia, nós temos lá no Hospital das Clínicas um curso chamado Curso de Integração, Psicoterapia e Espiritualidade. O curso é dado pelo Ambulatório de Ansiedade, eu sou um dos professores, e nós damos aulas sobre como é possível um profissional integrar conceitos que vêm da psicologia com conceitos espirituais. Hoje, a psicologia, a medicina, a teologia reconhecem que é impossível você ajudar uma pessoa a desfrutar de bons índices de saúde mental se não levar em conta a questão da espiritualidade. Hoje não é mais fanatismo afirmar isso, isso é uma questão científica. E a própria Bíblia enfatiza esse ensino. De acordo com a Bíblia, a verdadeira felicidade depende do cultivo de valores espirituais nas nossas vidas. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo ensinou as características distintivas do cristão.
e associou essas características à obtenção de uma felicidade mais duradoura e mais profunda. Como é que Jesus descreve o cidadão do reino de Deus? Para Jesus, o cristão tem algumas qualidades inerentes ao seu caráter. E a primeira qualidade que Jesus menciona é a humildade. Vejam como Jesus diz aqui no Sermão do Monte, um dos sermões mais importantes do cristianismo. Versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurados em grego significa verdadeiramente felizes. Esses é o que tem a verdadeira felicidade, de acordo com o mestre. Quem é que é verdadeiramente feliz? Jesus começa encabeçando a lista das virtudes. Aquele que é humilde. Lembrem-se que a palavra humilde vem de humus, que é terra. Ou seja, para nós sermos verdadeiramente felizes, a primeira condição é sermos humildes, é reconhecermos que viemos da terra. Vir da terra tem várias conotações. As mesmas substâncias químicas que vocês encontram numa porção de terra são as que existem no nosso corpo. Você não vai encontrar absolutamente nenhuma substância química dentro de você que não esteja presente na natureza. Em outras palavras, nós somos dependentes da natureza. Em outras palavras, é importante nós cuidarmos do ambiente. É impressionante como tem gente, ainda mais o que eu não me conformo, é gente ligada à igreja, que acha que defender o ambiente é ser comunista. Mas que gente sem noção. Isso não tem nada a ver com ser comunista, nem com ser de direita, nem com ser de centro, nem de posição alguma geográfica, política. Defender o ambiente é um dever do cristão verdadeiro. Faz parte da espiritualidade defender o ambiente em que nós vivemos, porque isso é uma das consequências de nós sermos humildes, reconhecermos que nós precisamos do ambiente. As substâncias que alimentam o nosso corpo vêm da terra. Se eu não cuidar do ambiente em que eu vivo, eu destruo a mim mesmo. Para eu destruir a humanidade, eu não preciso acionar uma bomba nuclear. Para eu destruir a humanidade, basta eu destruir a natureza. E existem cálculos feitos por cientistas de que se nós não tomarmos cuidado, em 100 anos, boa parte do planeta já não terá sequer água potável. As pessoas às vezes se preocupam que o Sol vai desintegrar daqui a alguns bilhões de anos. Gente, esquece o Sol. Em algumas décadas, a vida se tornará impossível no planeta, se nós não assumirmos a nossa responsabilidade de cuidarmos do planeta em que nós vivemos. Outra implicação de ser humilde é o reconhecer que a minha origem e a sua são idênticas. Ou seja, nós estamos o quê? Interconectados. Nós estamos interconectados. O que acontece com você acaba, direta ou indiretamente, tendo impacto sobre mim. E o que acontece
na minha vida, direta ou indiretamente, tem um impacto na sua vida. Isso vale para questões físicas, isso vale para questões psicológicas, isso vale para questões espirituais. Enquanto na sociedade nós tivermos pessoas agredindo outras, pessoas explorando outras, pessoas oprimindo outras, toda a sociedade, toda, sem exceção, estará doente. Outra consequência de ser humilde é eu reconhecer que eu não sou melhor que você. Eu posso ter alguns talentos que você não tem. E você certamente tem talentos que eu não tenho. Você tem dons que eu não tenho. E eu tenho dons que você não tem. Que bom que é assim, porque isso é a família de Deus. Cada um contribui para a igreja e para a sociedade, para o reino de Deus, de acordo com os dons que recebeu. Algumas pessoas ainda não cresceram emocional e espiritualmente a ponto de entenderem qual é o talento, qual é o serviço que elas prestam à sociedade. Isso é uma questão de crescimento espiritual. À medida que a pessoa cresce espiritualmente, ele vai descobrir qual é a sua parcela de doação para a sociedade. Certamente existe algum dom que você tem, talvez ainda não tenha descoberto, com o qual você pode contribuir para a nação em que você vive, para a igreja que você frequenta, para a sociedade da qual você faz parte, para a sua família. Se eu sou realmente humilde, eu não vou te tratar mal. Eu vou respeitar você. Uma vez eu li um artigo numa revista de grande circulação e eu achei que o autor foi muito feliz quando ele disse assim: quando a Bíblia fala em amar ao próximo, a palavra amor tem um sentido hoje no nosso vocabulário, um sentido às vezes tão transcendente que as pessoas até desistem de amar, porque, nossa, é uma coisa tão difícil, tão lá longe, é uma coisa que só os anjos conseguem fazer e as pessoas acabam desistindo. Então o autor propôs substituir a palavra amor por respeito, que é uma palavra mais próxima da nossa realidade, né? Uma palavra que faz mais parte do nosso cotidiano, do dia a dia. Então, se você tem dificuldade de amar o seu semelhante, comece pelo respeito, já terá sido um grande passo. Respeite o seu semelhante, não fale mal dele, não o trate mal, não a trate mal. O seu semelhante é o seu marido, é a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, familiares, os seus vizinhos, a sociedade da qual você faz parte, todos eles merecem o seu respeito. Se eu respeito o meu semelhante, eu não vou mentir para ele, para prejudicá-lo. Eu não vou falar mal dele, eu não vou agredi-lo de forma alguma. E Jesus coloca a humildade em primeiro lugar, porque todas as outras virtudes decorrem da humildade. Sem a humildade, você não avança para os outros passos. Aí Jesus, em segundo lugar, fala que os verdadeiramente felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Uma das virtudes associadas ao choro, quando Jesus usou choro aqui, naturalmente ele não está falando de qualquer tipo de choro, mas o que Jesus certamente quer dizer é que nós precisamos ser empáticos. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Isso é empatia. Empatia não é simpatia. Empatia significa você saber se colocar no lugar do outro e compreender a
a situação do outro, mesmo que você não concorde com o que o outro está dizendo, com o que o outro está fazendo. Empatia significa eu saber entender o que o outro está passando, porque eu consigo me colocar no lugar dele. Bem-aventurados os que choram significa também bem-aventurados aqueles que são solidários. Você só chora se você for solidário com os outros. Ser solidário é entender que nós estamos, como eu falei em relação ao versículo anterior, estamos conectados uns com os outros, então eu me solidarizo com a sua situação. E se eu me solidarizo com a sua situação, eu vou procurar, de alguma maneira, dentro das minhas possibilidades, te ajudar. Isso é solidariedade. Eu não consigo entender como nós, em 2022, ainda temos mensagens que circulam por WhatsApp ou por outras redes sociais, caçoando de certas pessoas que morreram em função de algum tipo de tragédia, ou em função do ideal político ou filosófico que defenderam, e pessoas caçoando, achando que mereciam mesmo. Isso não tem nada a ver com solidariedade. Isso mostra que a sociedade, espiritualmente falando, está completamente fraturada. Isso é uma doença. E uma pessoa não pode ser verdadeiramente feliz se não se solidariza com as outras pessoas, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Depois Jesus fala sobre a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós lemos no início do culto o Salmo de número 37, em que havia esse mesmo conceito. É importante ser manso. Ser manso significa que você e eu precisamos aprender a ser brandos, a ser gentis, a ser pacientes, a ser tolerantes. Cuidado com o tom de voz que você usa para falar com as outras pessoas. Cuidado com a fisionomia que você exibe, com o tom de voz, as palavras que você escolhe. Tem muitas pessoas que matam os outros pelo tipo de linguagem que usam. É uma linguagem que fere, é uma linguagem que faz mal. Pais, às vezes, destroem o futuro dos seus filhos, simplesmente com alguns tipos de declaração. Você não deveria ter nascido, você é burro, você nunca vai servir para nada. Uma vez um paciente meu dizia que o pai dele costumava se referir a ele, falar com ele da seguinte maneira: quem nasceu para ser chinelo nunca vai virar sapato. As pessoas desconhecem que para uma criança, aquilo que os pais ou autoridades falam, para ele se torna uma lei, que precisa ser obedecida. Então, uma pessoa que chega para o filho e fala: você é burro, você não serve para nada, você nunca vai dar certo na vida, ele está, em outras palavras, dizendo para a criança: é assim que você deve ser. Se você quiser viver, seja burro. Se você quiser viver, nunca conquiste nada. Se você quiser viver, seja sempre uma pessoa insignificante. Por isso que Jesus diz: sejamos mansos, gentis, bondosos com as nossas palavras. O livro de Tiago diz que com a nossa boca nós temos o poder da espada, nós podemos destruir uma pessoa. E por outro lado, nós podemos
ressuscitar uma pessoa com o poder das nossas línguas, das nossas palavras. Sejamos mansos, cuidado com aquilo que você diz. Bem-aventurados, outra característica, aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que são honestos. Bem-aventurados aqueles que valorizam de fato a justiça, principalmente a justiça social. Existe uma corrente dentro do cristianismo que diz que um dos aspectos mais importantes do evangelho é a justiça social. Eu concordo com essa corrente. Claro que não é só justiça social, a Bíblia ensina muitas outras coisas, mas se você ler, faça essa experiência. Se você ler os profetas do Antigo Testamento, os livros proféticos das Escrituras hebraicas, leia, por exemplo, na Bíblia na linguagem de hoje, que é mais fácil de entender. Se você tem dificuldade de tempo, precisa de um livro um pouco mais fácil para entender, pega o Antigo Testamento na linguagem de hoje e lê o livro dos profetas. Você vai se impressionar. Eles eram pessoas que falavam uma linguagem como se fosse hoje, em 2022, sobre a necessidade de um governo ter leis que propiciem uma justiça social, uma melhor distribuição de renda, um governo que valorize a equidade, a honestidade, a ética, a prática de se ajudar as pessoas. Pega, por exemplo, Isaías capítulo 58, pega Isaías capítulo 61. Isaías diz assim para os judeus: olha, vocês estão fazendo muito ritual religioso. Porque os judeus eram um povo religioso, eles ainda são. Mas Isaías chama a atenção do povo hebreu, dizendo assim: cuidado, vocês estão valorizando muito a religião. E às vezes vocês exageram tanto que chega até a irritar Deus. Claro que Deus não fica irritado, é uma linguagem metafórica. Para Deus, dizia o profeta Isaías, o verdadeiro jejum é vocês se preocuparem com a situação do outro. O verdadeiro jejum é vocês não colocarem pessoas honestas na prisão e não deixarem de disciplinar aqueles que são corruptos. O verdadeiro jejum é você ter uma política, que ele estava se dirigindo também aos estadistas de Israel, em que ninguém passe fome. Isso é pregação de Isaías 700 anos antes de Cristo. Não é programa de partido de hoje que quer ter seus membros eleitos para o Congresso. Isso é programa de partido 700 anos antes de Cristo, partido segundo o coração de Deus. Depois Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos. Outra qualidade que deve marcar o nosso comportamento é a compaixão. Hoje, na psicologia, nós ensinamos que, se você quiser ter boa saúde mental, você precisa tratar você mesmo com compaixão. A pior pessoa que critica você é você mesmo. Faça essa experiência. Ninguém critica mais você do que você mesmo. Porque essa foi a educação que a gente recebeu. Então, se eu quiser ter saúde mental, a primeira coisa, eu preciso me tratar com compaixão. Como se eu fosse o melhor amigo de mim mesmo. E em segundo lugar, eu preciso tratar os outros com compaixão. E tratar os outros com compaixão significa saber dividir a dor do outro. Como disse Jesus,
levantar a carga uns dos outros. Os evangelhos falam isso, as cartas de Paulo falam isso. Ser compassivo significa eu me identificar com o outro, isso é a empatia, e dar um passo além, tratar o outro bem e saber dividir o sofrimento com o outro. Se a sociedade fizesse isso, nós já estaríamos no paraíso. Outra qualidade, a pureza. Bem-aventurados os limpos de coração. Ninguém, claro, é 100% limpo, mas quando nós reconhecemos que nós somos frágeis, que nós erramos, quando nós somos humildes, nós já estamos nos purificando espiritualmente. Quando nós reconhecemos a nossa dependência da graça de Deus, quando nós nos colocamos aos pés de Cristo, nós já estamos sendo limpos de coração. Não colocar planos malignos, não alimentar sonhos que possam prejudicar os outros. Se eu, por exemplo, quiser ficar rico, e eu pensar assim, uma boa maneira de eu ficar rico é eu montando uma indústria de armamentos, que hoje está na moda. Hoje é bom, hoje a gente pega, constrói muito armamento, invade algum país aí, a gente fica rico. A indústria que mais cresce no mundo, que mais ganha dinheiro, as duas indústrias que mais crescem no mundo, que mais faturam dinheiro, são a indústria dos armamentos e a indústria dos remédios. Tem uma terceira, que eu esqueci de mencionar, a da religião, a da falsa religião. Aqueles que vendem falsas promessas. Olha, vem aqui na nossa igreja. Se você tiver dor de cabeça, você vai ser curado. Se tiver dor de coluna, vai ser curado. Se você tiver boleto para pagar e não conseguir, você vai ter fé, você vai conseguir pagar todos os seus boletos. Como seria bom se isso fosse verdade. Mas é mentira. Então, essa indústria da religião, a indústria da farmacêutica, não das farmácias, não a indústria laboratorial séria que investe em pesquisa, não é essa indústria que eu estou criticando, mas existe um segmento que ganha muito dinheiro vendendo a ilusão das doenças, vendendo remédios que não servem para absolutamente nada. E quanta gente consome remédio que não faz efeito melhor do que uma colher de farinha. Mas é propaganda. E por isso que Jesus nos ensina a sermos pessoas limpas de coração. Não se envolva com coisas que podem até dar dinheiro, mas que não são éticas. Não são éticas. Por quê? Porque são baseadas na mentira. São baseadas na exploração dos outros, na ingenuidade dos outros. E como é fácil enganar as pessoas. É muito fácil. Bem-aventurados os pacificadores. Aqui é uma outra qualidade do cristão. Fomente a paz. Faça de tudo para você viver em paz com os outros e para que os outros também possam viver em paz. Eu não suporto um político que tenha discurso violento, eu não suporto um pregador religioso que tenha discurso violento, porque só de usar a violência, para mim, eles já não são de Deus. Não são de Deus. Se uma pessoa, seja ele político, seja ele líder religioso, qualquer pessoa, de alguma maneira, direta ou indireta, estimular o conflito, essa pessoa não pode ser de Deus. Quem é de Deus, como disse Jesus, é pacificador. E Jesus disse, esses são os verdadeiros filhos de Deus, esses serão chamados filhos de Deus. Jesus não está dizendo que só será chamado filho de Deus o que acreditar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que acreditar que ele nasceu de uma virgem. Jesus está dizendo, serão chamados filhos de Deus os pacificadores. É questão de caráter,
não é dogma, é caráter, é comportamento, é atitude. Seja uma pessoa que onde você estiver, as pessoas possam sentir a paz através de você. Outra qualidade, a fidelidade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, seja fiel ao que você acredita, ao que está na palavra de Deus. Seja fiel independentemente das consequências. Seja uma pessoa fiel, fiel a Deus, fiel à sua consciência, mesmo que por causa dessa fidelidade você seja condenado à morte. Seja fiel. Você acredita em Jesus? Eu acredito. Eu vou te matar se você acreditar em Jesus, mas eu acredito. Pode me matar. Isso é ser fiel. Isso é o que milhões de pessoas sofreram ao longo da história. E se um dia acontecer conosco, pode tirar minha vida. Porque os meus valores são a minha prioridade. Aquilo em que eu realmente acredito. Isso é minha prioridade e eu sou fiel a isso. Que nós possamos, meus irmãos, buscar a verdadeira felicidade, que é baseada numa união espiritual com Deus, com Cristo, e no desenvolvimento de um caráter moldado pelo Espírito Santo. Um caráter que é marcado por qualidades como a humildade, a mansidão, a pacificação, a fidelidade, a honestidade, a solidariedade e a ética. Que Deus nos abençoe.